tarde. Então, dando continuidade aí àquilo que a gente estava conversando a respeito da Thule, do nazismo, do surgimento do governo secreto SGS, vamos dar continuidade então de onde a gente parou no vídeo 2. Vou fazer aqui um vídeo 3 e caso necessário, ali, se der para explanar tudo aquilo que eu tenho de ideia, nós vamos fazer um vídeo 4 daí, beleza? Então a gente parou exatamente com o aliciamento dos principais cientistas alemães no início da Operação Paperclip pelos Estados Unidos. Vamos deixar claro o seguinte, a Operação Paperclip ela foi uma operação criada nos Estados Unidos já no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, justamente para começar a levar a procura. Elas já estavam à procura desses cientistas, mas ela se deu por ordem ali em 45, justamente para procurar os principais cientistas alemães e levá-los para os Estados Unidos para que a União Soviética, a Rússia, não os pegasse. O principal medo aí dos americanos era que, com a queda da Alemanha na Segunda Guerra, os russos conseguissem pegar esses alemães aí muito especializados, né, em diversas áreas aí, né, de tecnologia. Então eles correram para pegar esses caras o quanto antes. Estima-se aí de 500 a 1.000, outros falam em até 3.000 pessoas aí foram levadas. Eu acredito que foram de 500 a 1.000 cientistas alemães levados para os Estados Unidos, o que chegaria até 3.000 se contar suas famílias, ok? Eles foram levados para bases dentro dos Estados Unidos para trabalhar com tecnologias de eletropropulsão, eletrogravitação, construção de bombas V1 e V2, que são as bombas que o Hitler desenvolveu, né? Esses caras desenvolveram para a Alemanha aí, foi o princípio dos foguetes intercontinentais aí, né? Então, eles estavam aí praticamente os russos e os americanos doidos para pôr as mãos aí nestes projetos. Então, o que eles imaginavam era pegar esses caras e levar para os Estados Unidos para colocá-los ali ao seu dispor para fazer a tecnologia americana dar um salto bem elevado aí, sendo que a sua tecnologia não estava nem perto aí dessas tecnologias que os alemães estavam desenvolvendo. Só que basicamente o pessoal do Quarto Reich lá na Antártida, já que já estava escondidinho lá, já sabia disso. E esses caras, para o Quarto Reich, esses cientistas, já eram totalmente dispensáveis, sendo que o pessoal lá na Antártida já estava fazendo outras coisas muito melhores, como a gente viu nos dois vídeos anteriores. Então esse pessoal aí que ainda estava sob o comando dos nazistas, porém os nazistas do Terceiro Reich, foram deixados na Alemanha, junto com outros nazistas inclusive, para que fossem pegos ali, outros foram deixados inclusive em algum bunker escondidos ali, trancados, justamente para receberem depois as suas generais de alta patente, eu digo, né, receberem usados como bodes expiatórios para responderem aos processos que o pessoal do Hitler, que já não estava mais ali, foi responsável, né, a crimes de guerra e coisas do gênero. Então, eles foram mais ou menos abandonados ali, porque a tecnologia que o Hitler e os seus asseclas conseguiram na Antártida e através da Sociedade Thule, eles já estavam bem avançados ali, então não precisavam mais dessas bombas V1, V2, submarinos, essas coisas para eles já estavam começando a ficar ultrapassadas. Só que para os americanos e para os russos e ingleses, isso era a cereja do bolo, era o top dos top dos top, era o top 5 dos mais altos apetrechos militares, vamos por assim dizer, pois tudo era muito tecnológico, tudo era bem feito, eram novos tipos de fusão para metais, eram novos tipos de tecnologias em fios, eram novos tipos de tecnologias, coisas que os americanos ainda não tinham pensado e tal, e a gente percebe que logo depois que esses caras foram para os Estados Unidos,
E também foram, os americanos e os ingleses também conseguiram pegar muitos deles também. Conseguiram algumas tecnologias assim, dentro desses cientistas que vieram que foram pegos ali, né, da Alemanha, conseguiram bastante tecnologia deles. Porém, o que eles achavam que eles estavam se apoderando dos cientistas alemães. E na verdade, estes cientistas já estavam meio que corretos ali, alinhados com o Terceiro e o Quarto Reich, justamente para que ao chegar nesses países dessem essas tecnologias que para o Quarto Reich já eram obsoletas, mas que pudessem ali fazer um serviço de espionagem para o Quarto Reich, levando o Quarto Reich, por assim dizer, escondido para estes países. E basicamente foi o que aconteceu. Por exemplo, vamos falar aqui dos Estados Unidos, onde é mais aberto, onde a gente consegue melhores informações na internet, onde a gente consegue ali garimpar mais informações. Todos esses nomes que eu tenho aqui, que eu vou falar aqui, são coisas que foram fundadas no período da Segunda Guerra e logo em seguida, justamente feitos por alemães, por pessoas do Quarto Reich, feito ali por pessoas que estavam a par da situação e que eram do SGS, olha só. Ali então, a Operação Paperclip começou ali em 43, mas em 45 é que ela se deu basicamente com o fim da guerra. Vamos começar ali, ó. Em 47 é fundado a CIA. A CIA, que é o principal órgão ali de inteligência dos Estados Unidos, foi fundado em 1947. A gente sabe que a CIA é o principal órgão no mundo hoje que controla o tráfico de drogas, o tráfico de armamentos e todo esse tipo de atividade mundial, né? Justamente para arrecadar o maior número possível em dinheiro para os projetos secretos do SGS lá nos Estados Unidos mesmo, nas bases, que temos muitas, a Área 51, base de Dulce, base não sei o que tem várias, mandar dinheiro, muita grana, né, para os projetos secretos aí que os Estados Unidos estão desenvolvendo hoje, que nada mais é do que projetos do SGS. Foi criado em 1952, aí, 5 anos depois, a NSA, a Agência Nacional de Segurança, Agência de Segurança Nacional, né, em 1952 também. E por último, em 58, com o próprio Von Braun fazendo a cereja do bolo, que era o principal cientista nas bombas V1 e V2 do Hitler, fundando a própria NASA. Então, basicamente aí você tem demonstrações de que os Estados Unidos e os outros países estavam trazendo para o seu território estes alemães do Quarto Reich, pensando que estavam levando consigo pessoas dispostas a lhes entregar as tecnologias mais, como é que a gente vai dizer, mais avançadas que os alemães tinham na época, e na verdade eles estavam fazendo de tudo para fundar dentro desses próprios territórios, nos Estados Unidos, na Rússia e na Inglaterra principalmente, os próprios, o mini Quarto Reich dentro desses lugares, para que dali eles pudessem entregar partes obsoletas já das tecnologias alemãs e eles pensarem que eram uma tecnologia realmente muito avançada. Tanto que depois, quando os Estados Unidos percebeu o que estava ocorrendo, olha só, em 1946, os Estados Unidos mandou para averiguar uma situação na Antártida o famoso almirante Byrd. Ficou famoso por causa da sua operação High Jump. Ele deslocou ali, disseram que era uma operação, né, de exploração, mas ele saiu com não sei quantos navios de guerra e não sei quantos mil soldados, mais não sei quantos aviões, né, para fazer essa missão de exploração na Antártida. E chegando lá, basicamente o que eles encontraram fizeram com que eles botassem o rabinho entre as pernas e voltassem para casa correndo.
menos de 6 meses depois eles já tinham perdido metade da frota que eles tinham levado e falavam, o próprio Almirante Byrd, isso é registrado, fala que os americanos foram abatidos por naves que não eram da Terra, por naves que ele nunca tinha visto, naves que aceleravam a velocidades supersônicas em milésimos de segundos, freavam, mudavam de direção totalmente daquele tipo que a gente está acostumado a ver, a falar aqui no canal, daquele tipo que a gente está acostumado a falar por aí, ver que são artefatos extraterrenos ou no mínimo usando tecnologia extraterrena dos alemães. Então ele foi para lá destruir os alemães, depois que viram que os Estados Unidos estavam virando território nazista já, né? Foram para lá tentar destruir essa base para enfraquecer os alemães e acabaram se dando mal. Tanto que depois o tratado, foi feito um tratado, se não me engano foi em 1951, o tratado foi feito entre vários países desenvolvidos e inclusive depois fizeram um retratado para fazer com que novos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, assinasse também, um tratado dizendo que ninguém poderia habitar, ninguém poderia explorar as riquezas do território e ninguém poderia sequer usar como turismo ou outra forma o território da Antártida. Justamente o SGS cuidando para que ninguém fosse lá lhes incomodar, né? Incomodar o seu quintal, né? Nas suas bases intraterrenas, lá nas suas bases, nas cavernas, com os seus foguetes, com as suas naves, com os seus discos voadores, que a gente sabe que boa parte dos discos voadores são provenientes da própria tecnologia humana, né? Claro que alguém nos deu essa tecnologia, né? Então, o Almirante Byrd foi para lá para fazer uma coisa, acabou tomando nos olhos, né? Veio embora de volta. E aí, dali para frente, essas agências, tanto a NSA, quanto a CIA, quanto a NASA, acabam por fomentar que aquilo que a gente já suspeitava de que o nazismo e o SGS tomaram conta dos Estados Unidos, tomaram conta do aparato militar americano, do aparato militar da Rússia, do aparato militar de outras fontes aí dos ingleses, da Europa em geral, e hoje eles já na década, já na década de 65, 69 ali, 70, eles já estavam comandando, bem dizer, o mundo, conseguindo alavancar os seus projetos, inclusive já em outros lugares, como a Lua e Marte, e indo ainda mais além, graças ao dinheiro que essas agências conseguiam, o famoso, como que eles falavam nos Estados Unidos, lá, orçamento negro, que cerca de não sei quantos bilhões de dólares sumiam, né, dos cofres americanos e eles não sabiam aonde que era empregado. Bom, basicamente a indústria armamentista, a indústria bélica americana gira em torno de milhões, é por isso que os Estados Unidos é uma grande potência mundial, justamente para usar esse dinheiro para superfaturar. Esse valor que eles dão, por exemplo, 2 bilhões de dólares para fazer um porta-aviões, eles não gastam nem a metade disso, eles gastam uma terça parte, as outras 2 partes ficam em poder do SGS. Assim é com os armamentos comuns, armas, mísseis, granadas, todo tipo de aparato militar, aquelas empresas, as principais, né? Boeing, aquelas outras empresas, agora não me lembro o nome, americanas que trabalham muito com armamentos, tipo a Stark, do Tony Stark, do filme Homens de Ferro. Essas empresas nada mais são do que fachadas para fazer armamentos para nós terráqueos e entregar dinheiro para outros terráqueos que estão em conluio com seres não terráqueos. Basicamente foram contratos feitos na Antártida e através da Thule que fizeram com que o SGS conseguisse chegar ao comando pleno do mundo hoje em dia. Então, quando a gente fala hoje, um dia a gente vai começar a falar sobre comunismo, sobre a parte socialista e capitalista do mundo, a gente vai ver que, na verdade, são
Na verdade são braços do mesmo cara, né? Na verdade são braços do mesmo ser, que justamente para conseguir o maior número de recursos financeiros possíveis, ele ataca por todos os lados. Enquanto o comunismo, enquanto o capitalismo nos Estados Unidos estava desenvolvido de forma plena, gerando muito dinheiro, muita riqueza para os americanos e para os americanos, não, para o SGS, existia uma outra turma gerando dinheiro para um tipo de máfia na Colômbia através das drogas. Eles vêm, a CIA ocupa aquele território e começa a pegar os lucros daquilo dali. Claro que existem alguns mafiosos ainda que até hoje ganham dinheiro com isso, mas antes eram muito mais. A grande maioria deles hoje não existe mais. Uma meia dúzia continua tocando o negócio para que estes caras fiquem, para que a CIA pegue todo esse dinheiro e faça o orçamento negro dar certo. De uma outra forma, nós temos aí também a indústria armamentista do outro lado, que já começou a ser fomentada através do comunismo. Quando foi que começou o comunismo na China, um dos maiores países do mundo, mais populoso, aí, mais capaz de gerar riqueza para o SGS. Começou com o comunismo também fomentado por eles. Se não me engano foi em 56, 57 ou 76, eu não estou lembrado muito bem, mas foi depois de 45, ali entre 50 e 60, 70. A Revolução Comunista de Mao Tse-tung. Revolução Comunista nas Coreias, Revolução Comunista no Vietnã. Tudo isso, lucro para o SGS. Lucro com o armamento que os países compravam, lucro com o sistema que vai ser implantado depois durante no mínimo aí 40, 50 anos. Eu acho que agora, esse ano, agora nós estamos hoje em dia 5 de outubro de 2019, se não me engano foi a semana passada que completou 50 anos a Revolução Comunista do chinesa. E aí tudo isso é lucro para essa turma que está no poder, fazendo todo um jogo político. E aonde que leva todo esse jogo? Por que a gente está falando de tudo isso? O que isso vai mudar, saber essas coisas? O que vai adiantar? Na verdade, tudo isso gira em torno de pactos feitos pela Thule e pelo Quarto Reich, com seres extraterrenos, que o SGS foi fundado logo depois da Segunda Guerra, e depois foi o SGS que começou a fazer esses pactos. No comando dos Estados Unidos, o SGS começou a fazer pactos também com outros seres nas bases militares de Dulce, Área 51 e outras bases americanas. Tudo isso com o intuito de fazer troca de tecnologia, se perpetuar no poder e principalmente acessar outros planetas. Pois a nossa tecnologia que a gente está vendo aí, que a NASA tem, ainda é os foguetes do Van Braun. As tecnologias que o ser humano pensa que tem para viajar fora do planeta ainda são as tecnologias da NASA e da Agência Espacial Russa e Europeia, que são muito parecidas. E essa nova do foguete que volta agora, que é o foguete que volta, né? Desse milionário sul-africano lá, o fundador do Amazon e do PayPal lá, como é que se chama? Esqueci o nome do cara, eu sempre me esqueço o nome dele. Então, basicamente serve para que a gente fique mamando ainda nessas tecnologiazinhas de a tecnologia vai para o espaço e vai, e na verdade nunca vai, porque não vai, isso aí é carrinho de mão, entendeu? A tecnologia que eles já têm, eles já tinham submarinos já com energia livre que iam para o espaço e já fizeram em 45 bases na Lua, no lado escuro da Lua. E hoje eles já têm outras tecnologias muitíssimo mais avançadas que podem fazer, dentre outras coisas, abertura de portais, viagem no tempo, viagens através de buracos de minhoca pelo espaço, já podem sair fora do nosso sistema solar e tudo mais. Quem fala tudo isso e quem consegue colocar isso bem descrito e bem certinho
é o Corey Goode. Se alguém quiser dar uma olhada no material dele, procura Corey Goode na internet. É um americano que foi recrutado na infância por causa de um dos projetos secretos dos americanos, SGS, para fazer crianças com poderes mentais ali, meio X-Men, assim, entendeu? E ele fazia parte de tudo isso, teve em alguns lugares, e ele fala bastante sobre isso que eu estou falando. Beleza, o vídeo está com 20 minutos, vamos seguir para uma outra pauta, quem sabe de outra hora. Acho que deu para colocar toda essa parte aí de SGS, governo secreto, um pouco sobre Túlio, um pouco sobre a Primeira e Segunda Guerra, um pouco sobre Hitler. Hitler não morreu, Hitler não foi morto lá na Segunda Guerra Mundial, lá no bunker dele, como todo mundo fala, nem está na Argentina. Se ele está em algum lugar, se está vivo ainda com quase 100 anos, estaria, com quase 100 anos não, né? Mais de 100 anos, estaria na Antártida ou em algum outro planeta por aí, beleza?